Agora, gente, vamos discutir algumas reações de esterificação, sobretudo com ésteres que são utilizados como flavorizantes. Substâncias flavorizantes são aquelas que promovem aroma e sabor a alimentos, a medicamentos, sobretudo. Os flavorizantes, eles imitam, na verdade, as substâncias naturais que dão sabor e aroma de abacaxi, de banana, de groselha, de framboesa, de morango, sabores e aromas artificiais. Os alimentos, eles têm vários aditivos, como antioxidantes, estabilizantes, conservantes, e um aditivo típico de alimento é o flavorizante. O flavor, na verdade, é um termo que descreve o aroma e o sabor do alimento e que imita, na verdade, um sabor e um aroma artificiais. Então vamos conhecer alguns flavorizantes usados na indústria alimentícia e também na indústria farmacêutica, e vamos aproveitar e fazer a reação de esterificação de Fischer para a produção do flavorizante a partir de ácido carboxílico e do álcool de origem. Acompanhe comigo então aqui no quadro. Eu tenho, na verdade, ésteres utilizados como flavorizantes. Quando fala flavorizantes, substâncias artificiais sintetizadas em laboratório que imitam muito perfeitamente sabores e aromas naturais de frutas, podem ser óleos essenciais. Vamos ver alguns exemplos. Acetato de etila é o flavor de maçã. Então, quando se adiciona essa substância, por exemplo, a balas, a bolos, alimentos industrializados, vai imitar o aroma e o sabor de maçã. Então acetato vem do ácido acético. O ácido acético é o ácido etanóico, CH3COOH. Vai reagir o etila. O radical etila vem de um álcool que é o etanol, CH3CH2OH. As reações de esterificação de Fischer são catalisadas por ácido. E eu posso simplificar o mecanismo dessa reação de substituição dizendo que esta ligação é rompida, veja, e aqui esta ligação é rompida. Por isso, como eu descrevi anteriormente, a reação de esterificação de Fischer tem uma condição: ausência de água. Quanto menor a quantidade de água no meio, mais espontânea é essa reação. E aí se dá, então, uma reação de substituição. Então, vai ser CH3COO, CH2CH3 mais água. A produção de água é que vai reduzindo a espontaneidade dessa reação. Então, veja que o ácido acético reagiu com o etanol, ácido acético, a gente pode dizer ácido etanóico, reagiu com o etanol, produzindo o acetato de etila e água. Então, é o flavor de maçã. O flavor de abacaxi, quer dizer, uma substância que dá aroma e sabor de abacaxi, é o butanoato de etila. O butanoato vem do ácido butanoico.
butanóico. Vamos fazer agora utilizando estruturas de linhas de ligação. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Esse é o butanoato. 1, 2, 3, 4. Vem do ácido butanóico, também chamado de ácido butírico. E o etila, esse grupamento etila, ele vem, na verdade, do etanol. Veja, aí numa reação catalisada por ácido. Em geral, se usa ácido clorídrico ou ácido sulfúrico em soluções concentradas. Então, veja que a ligação rompida vai ser a ligação carbono-oxigênio, aqui fica positivo, aqui fica negativo. E a ligação rompida aqui é a ligação oxigênio-hidrogênio, aqui fica rompido, negativo e positivo. Produz então o éster chamado de butanoato de etila. Veja, butanoato de etila e ainda produz água. Então, o butanoato de etila, ele vem do ácido butanóico ou ácido butírico e do etanol ou do álcool etílico. Então, esse é o etanol. Então, produziu o butanoato de etila mais água, um éster que dá flavor de abacaxi. O acetato de isopentila, ele é o flavor de banana. Então vai dar sabor e aroma de banana. Vem do acetato, vem do ácido acético. Veja, ácido acético, também chamado de ácido etanóico. E o isopentila vem do isopentanol, um radical, veja, vem de um álcool, e nesse caso, veja só, esse é o radical isopentila. 1, 2, 3, 4, 5, isopentila. Então, é um ácido acético que reage com esse álcool, que a gente chama de isopentanol, ou álcool isopentílico. E nesse caso, o que vai acontecer? É uma reação catalisada por ácido. Rompe a ligação carbono-oxigênio, forma aqui uma carga positiva e uma carga negativa. Rompe a ligação OH do álcool, veja, e forma então O negativo, H positivo. Se dá então uma reação de substituição com a produção, veja, de um éster. E esse éster, na verdade, vai ser o éster vai ser o acetato de isopentila, que dá flavor de banana. Então, veio do ácido acético e do isopentanol, ou álcool isopentílico. Vamos ver então do lado de cá mais alguns exemplos de reações de esterificação de Fischer utilizadas na produção de substâncias flavorizantes. Agora, o flavor é de morango. Flavor de morango é uma substância, bala de morango, aquelas balas de goma de morango, sabor artificial de sorvete de morango. Então, é um éster que se adiciona um aditivo que é colocado ao alimento, e nesse caso é o butanoato de butila. Então, o butanoato, ele vem do ácido butanóico e vem do butanol. Veja, vem de um álcool com
4 carbonos, o butanol. É uma reação lenta, por isso deve ser catalisada por ácido. Agora eu vou usar ácido sulfúrico. A reação, então, ocorre mediante a ruptura dessa ligação carbono-oxigênio, positivo e negativo, dessa ligação negativo-positivo, e aí se dá uma reação de substituição, veja, e ocorre a produção, veja, do butanoato de butila. Ele veio do ácido butanóico, um ácido carboxílico, veja, ácido butanóico, e veio do butano, um ol, que é um álcool primário. E aí vai produzir butanoato de butila e ainda produz água nessa reação chamada esterificação. O flavor de laranja, né, um flavor que imita, né, na verdade, a substância natural, ela é o acetato de octila. Acetato vem do ácido acético, o ácido acético é o ácido etanóico. O octila é um radical que veio do octano 1-ol. Então vai ser um álcool com 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui está ligado uma hidroxila. Vou utilizar aqui o ácido clorídrico concentrado para catalisar essa reação. Nesse caso, a ligação rompida é a ligação carbono-oxigênio. Então, aqui positivo, aqui negativo, rompe a ligação do álcool OH e veja que vai produzir o acetato, olha aí, o acetato de octila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e ainda produz água. Então é um éster que é proveniente do ácido acético, também chamado ácido etanóico. Então, você poderia falar aqui também etanoato de octila. E aqui vem do octano, um ol, um álcool primário, produzindo então acetato de octila, um éster que dá o flavor de laranja. O acetato de propila dá flavor de pera, né? Bala de pera, né? Sabor artificial de doces, de bolos, dando então sabor e aroma de pera. Acetato de propila vem do ácido acético. Veja que muitos flavorizantes vêm do ácido acético e ainda vem do propanol. Veja, do propano, um ol. Então, nesse caso, irá produzir, veja, acetato de propila e ainda produz água. Então, o acetato veio do ácido acético ou ácido etanóico, e nesse caso, aqui veio do propano, um ol, e o propano, um ol, liberou esse radical, que é o radical propila. Então, uma grande utilidade dos ésteres é a produção de aditivos flavorizantes, de medicamentos e, sobretudo, de alimentos. Uma outra aplicação dos ésteres na forma de triglicerídeos é a produção de biodiesel. O biodiesel, ele vem sendo introduzido no óleo diesel, combustível de carretas, caminhões, caminhonetes, máquinas agrícolas. O
biodiesel é adicionado ao óleo diesel derivado do petróleo e ele então é um biocombustível, um combustível renovável. Isso porque o biodiesel ele é produzido a partir de reações chamadas de transesterificação, que envolve triacilglicerol. Quando a gente fala triacilglicerol, é que popularmente a gente chama de triglicerídeo. Os triacilgliceróis são lipídios presentes em óleos vegetais e gorduras animais. Então, na verdade, eles têm esse aspecto. Você vê PR1 ligada a carbono, que faz dupla O, aqui vai ser CH2, CHO, C, dupla O, R2, aqui é CH2, O, C, dupla O, R3. Veja que, na verdade, é um triéster. Tem 3 grupamentos de éster. C, dupla O, cadeia carbônica. Essas cadeias laterais, R1, R2 e R3, elas podem ser longas. Tem 17, 18 átomos de carbono. Se essas cadeias laterais elas forem saturadas, só tiver ligações covalentes simples, eu digo que é uma gordura animal. Mas, no entanto, se nessas cadeias laterais tiver a presença de uma ligação covalente dupla ou de uma ou mais de uma ligação covalente dupla, aí é um óleo vegetal. Então, essa é a estrutura de um triacilglicerol, que a gente chama de triglicerídeo. Triglicerídeo, popularmente o povo fala triglicérides, na verdade, a triacilglicerol é a matéria-prima utilizada na produção do biodiesel. Então, são os triglicerídeos que produzirão uma mistura de ésteres mais simples, como eu mostrarei a seguir, que é a mistura do biodiesel. Como é que se produz o biodiesel no Brasil? Existem várias plantas industriais no Brasil para a produção de biodiesel. Esse óleo que é adicionado ao óleo diesel, mas é de uma fonte renovável e até mesmo é biodegradável, né? Veja só que os triglicerídeos são obtidos, na verdade, a partir, basicamente, do óleo vegetal, do óleo de soja. Então, de acordo com a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, 70% do biodiesel produzido no Brasil é proveniente do óleo de soja. É claro que a oleaginosa mais produzida no Brasil é a soja e, por isso, a maior parte do nosso biodiesel vem dos triglicerídeos do óleo de soja. 17% vem de gordura animal, sebo de boi, né? E o resto, uma pequena porção, vem de óleo de cozinha já usado. Tem vários programas no Brasil que visa recolher óleo de cozinha usado para a produção de biodiesel e ainda óleo de semente de algodão. Quando começou o projeto de biodiesel no Brasil, a grande expectativa era que esse óleo seria produzido a partir da mamona. Só que a produção da produção da soja foi economicamente mais viável para produzir biodiesel do que o óleo de mamona.
ele é adicionado, o biodiesel é adicionado ao óleo diesel, e nós começamos primeiro incorporando 2% do volume, depois passou para 5%, atualmente nós estamos no óleo B11. Quando a gente fala óleo diesel B11, significa que 11% do volume do óleo diesel comercial é constituído, na verdade, por biodiesel. Na verdade, nós temos uma grande expectativa para produzir o óleo diesel B15 já em 2023. Essa expectativa que aumente de 11% para 15% de biodiesel incorporado ao óleo diesel. Um dado importante, gente, é que se o Brasil passasse a utilizar o óleo diesel B20, significa o quê? Óleo diesel B20. 20% do volume do óleo diesel é formado por biodiesel. O Brasil deixaria de emitir 2 milhões de toneladas de gás carbônico por ano. Quer dizer, o Brasil contribuiria seriamente para a emissão de gases de efeito estufa e que promovem alterações climáticas no planeta todo. Então a produção de biodiesel deve ser incentivada por governos como forma de diminuir o consumo do petróleo, de frações do petróleo que é de origem fóssil. Veremos agora como realizar a reação chamada de transesterificação, a reação que permite transformar um triglicerídeo em biodiesel. Considere esse triglicerídeo. Veja que nós temos a estrutura, 3 ésteres, né? C dupla O, cadeia carbônica, 3 grupos de éster. Então, é um triglicerídeo, é um lipídio, e esse lipídio constitui o chamado óleo de soja. Então, nós temos aqui a estrutura de um triglicerídeo proveniente do óleo de soja. Eu posso dizer que é um óleo porque não é uma gordura, porque veja que nessa parte lateral, nas partes laterais, tem ligação covalente dupla. Você veja que nessa cadeia lateral tem 2 duplas, nessa outra tem 2 duplas e nessa de baixo tem uma dupla. A presença da dupla enfraquece as interações intermoleculares e então torna o lipídio líquido. Se porventura essas cadeias fossem saturadas, as interações intermoleculares seriam mais intensas e aí eu teria uma gordura saturada. É isso que acontece quando se transforma óleos vegetais na produção de margarina. Ocorre a hidrogenação desses carbonos da dupla e fica então um triglicerídeo de cadeia saturada. Então, aqui nós temos um lipídio, um triglicerídeo, veja, mas de cadeias laterais insaturadas constituintes do óleo de soja. Então, para simplificar a reação de transesterificação, o que é a reação de transesterificação? Vai ser a reação desse triglicerídeo com álcool. Pode ser um metanol, como ocorre muito nos Estados Unidos, a produção de biodiesel com metanol, mas no Brasil o biodiesel ele é produzido mais com
etanol por conta da nossa grande produção de etanol proveniente da cana-de-açúcar. Então, eu vou representar, só para a gente fazer a reação de uma maneira mais fácil, vamos representar de uma maneira genérica esse triglicerídeo dessa forma. Eu vou representar CH2O, C dupla O, e aqui é o radical R1. O R1 é CH2,6, CH dupla, CH2,2, CH2,4, CH3. Você vê que é uma cadeia lateral longa, que é proveniente de um ácido graxo. E aqui eu vou ter CHO, C dupla O, R2. Esse R2 vai ser CH2,4, CH dupla, CH2,2, CH2,4, CH3. E aqui vai ser CH2O, C dupla O, ligado ao radical R3, CH2,6, CH dupla, CH2, CH2,7, CH3. Você não tem que saber decorado a estrutura dessas cadeias laterais, não. Basta você saber que essas cadeias laterais são longas, elas têm em média 17, 18, 19 átomos de carbono. Se elas forem insaturadas, são óleos vegetais, e se ela for saturada, é uma gordura animal, pode também ser uma gordura vegetal, como existe no óleo de coco. Então, na verdade, nós vamos representar o triglicerídeo dessa maneira genérica e vamos agora fazer a reação orgânica chamada transesterificação, que permite a produção de uma mistura de ésteres mais simples, de monoésteres, que nós chamamos de biodiesel. Então, vamos acompanhar aqui a transesterificação desse componente do óleo de soja, e eu vou usar etanol. O ideal, gente, é que se use um álcool de cadeia pequena. Quanto mais leve for o óleo, melhor, mais leve, melhor, mais fácil ele é queimado e, consequentemente, melhor a qualidade da mistura comercial chamada óleo diesel. Então, vamos representar aqui esse óleo diesel. Então, nesse caso, eu vou colocar CH2O, C dupla O, R1. Aqui vai ser CHO, C dupla O, R2. Aqui é CH2O, C dupla O, R3. É o triglicerídeo representado de uma maneira geral. Esse glicerídeo, ele vai reagir com 3 mols, cada mol do triglicerídeo vai reagir com 3 mols do etanol. Em geral, no mundo todo, ou usa metanol ou usa etanol. Certo? De uma maneira simplificada, o que ocorre na reação de transesterificação? A reação entre um triglicerídeo, que geralmente no Brasil é de origem vegetal, é proveniente do óleo de soja, e o etanol, que é proveniente da fermentação do caldo da cana-de-açúcar. A ligação rompida aqui vai ser a ligação oxigênio-carbono. Aqui fica negativo e aqui fica positivo, porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. E a ligação no álcool se parece com a ideia da esterificação, né? É a ligação OH que é rompida. Dá-se, então, uma reação de substituição. Então, o
o H+, ele vai atacar o oxigênio negativo. São 3 H+. Então, ocorre a produção, veja só, de CH2OH, de CHOH, de CH2OH, e esse composto se chama glicerina ou glicerol. A maior parte dessa glicerina é comercializada para indústrias cosméticas, né? Porque a glicerina é uma substância hidratante, componente de vários cosméticos. E ainda vai produzir o quê? Veja que essa parte negativa, ela vai atacar esse carbono positivo 3 vezes. Então, vai produzir R1C dupla O, eu vou representar o etil, C2H5, mais R2C dupla O, C2H5, mais R3C dupla O, C2H5. O que é a mistura desses ésteres derivados de ácidos graxos provenientes do triglicerídeo? É o próprio biodiesel. Então, na verdade, o biodiesel é a mistura, veja só, desses ésteres mais simples, né? Então, o biodiesel é uma mistura de monoésteres resultantes da reação de transesterificação. Então, isso que constitui o chamado biodiesel, quer dizer, monoésteres provenientes, no caso de lipídios do óleo de soja, ou pode ser da gordura animal saturada, enfim, é uma mistura de monoésteres. A frota brasileira de caminhões, de carretas, de máquinas agrícolas, elas adaptaram muito os seus motores, se adaptaram muito bem à introdução de biodiesel ao óleo diesel e não precisou nenhuma modificação no motor para a utilização do biodiesel misturado com o óleo diesel. Então, você vê que nesta reação, o triglicerídeo, veja, a gente fala triglicerídeo, ou você pode também chamar de triacilglicerol, veja, triacilglicerol, na realidade, pode ser proveniente de óleos vegetais, de gorduras animais ou vegetais, vai produzir a glicerina, uma substância de importante valor econômico, e uma mistura desses ésteres, que a gente chama de ésteres etílicos de ácidos graxos, porque reagiu com etanol. Quanto menor essa cadeia lateral aqui, essa cadeia aqui do éster, melhor, mais leve é o biodiesel e a sua inflamabilidade é maior. Então, essa é uma reação chamada reação de transesterificação. Olha aí, reação de transesterificação. É a reação entre o triacilglicerol, a transesterificação. É a reação entre o triacilglicerol ou o transesterificação. Aí o álcool, em geral, um álcool pequeno, metanol ou etanol. Então, é grande desejo da gente que, se
realmente no Brasil, cada vez mais a porcentagem do óleo diesel a ser substituída por biodiesel. Por isso, a gente vai contribuir muito para a diminuição de um combustível fóssil e a introdução cada vez maior de um combustível de origem renovável, que, claro que a sua combustão emite gás carbônico, mas a produção da oleaginosa, a soja ou uma outra fonte vegetal, o processo de fotossíntese sequestra gás carbônico da atmosfera, contribuindo para diminuir então a concentração de gás carbônico na atmosfera e os impactos do efeito estufa. Então é super importante a introdução desse biocombustível num combustível de origem fóssil.